Falando em proposta, o senhor defendeu separar o Rio de Janeiro do Brasil. Como seria essa proposta que o senhor defendeu que, se eleito presidente, o senhor fará? Como vai separar o Rio de Janeiro do Brasil? Não era isso, entregar um status de autonomia para o Rio de Janeiro. É igual É Buenos Aires, porque ele tem uma no vídeo, autonomia. Renan, no vídeo o senhor fala separar o Rio do Brasil. Aí depois você fala, mas isso é bom, não é ruim e tal. Sim, é que só o hook, é o gancho do vídeo. Quando você assiste o vídeo inteiro, eu tô explicando que é entregar um status de autonomia. Porque existe toda aquela piada na internet de que, se a gente separar o Rio de Janeiro do Brasil, o Brasil se salva. Tem vários memes disso rodando, então eu brinquei com o meme, é um hook, é um gancho. O que tá apresentado ali, a gente até lançou um site que é Guanabara Livre, né, para falar sobre como restituir o estado da Guanabara, e é uma autonomia. Igual Xangai tem autonomia, igual Hong Kong tem autonomia, igual Buenos Aires tem autonomia, é você entregar o status de autonomia para que o orçamento do Rio de Janeiro fique lá, condicionado a determinadas atividades que teriam um status especial, como turismo, como produção de cultura e arte. O orçamento também fica condicionado ao desenvolvimento do combate ao crime organizado, porque infelizmente o Rio de Janeiro não consegue combater o próprio crime, que o orçamento fica muito espalhado, e ele é vítima também não só da Baixada, mas do restante do Estado. Então, nesse sentido, é entregar esse status, porque a gente considera que o Rio de Janeiro é a porta de entrada para o Brasil, para o mundo. Né? O mundo conhece o Brasil muito através do Rio de Janeiro, por bem e por mal. Portanto, um status especial é entender o Rio de Janeiro como uma futura Dubai, como uma futura cidade, quase uma cidade-estado, que abre a porta do Brasil para o mundo. Na prática, o que isso representaria de mudança? Na prática, o orçamento do estado da Guanabara, que ficaria da cidade do Rio de Janeiro, seria administrado por essa própria autonomia. E aí o orçamento local daria autonomia para eles fazerem frente aos problemas locais, que infelizmente não acontecem. O Rio de Janeiro, não que a cidade do Rio de Janeiro produza políticos muito melhores do que o restante do estado do Rio de Janeiro, mas os problemas do Rio de Janeiro, municipais, e o potencial do Rio de Janeiro é negligenciado por conta de um pacto político que não entende o Rio de Janeiro, a cidade, que se tornaria parte do estado da Guanabara nesse sentido, como tem que ser. Né? Ou seja, os problemas de segurança, a vocação turística, a vocação como um polo de tecnologia, ela simplesmente não é tocada. E aí o entendimento do ativo Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um ativo para o Brasil, esse ativo não é bem administrado. E aí outras cidades ao redor do mundo entenderam, ou melhor, foram entendidas pela administração federal como ativos especiais, como por exemplo Buenos Aires com a Argentina. Buenos Aires é meio que para a Argentina o que o Rio de Janeiro é para o Brasil. O Rio de Janeiro não é uma capital formal, mas ele é uma espécie de uma capital simbólica do Brasil. Então entregar esse estado de autonomia permite que essa alta administração conduza o Rio de Janeiro para um caminho diferente. Se Renan Santos vier a ser presidente da República, vai estimular operações policiais em comunidades dominadas pelo tráfico de drogas? Qual seria essa política para resolver a questão das facções criminosas no Brasil? Operações a esmo, não. A gente tem uma sequência de operações a esmo que foram feitas nos últimos anos que elas se encerram na operação em si. A gente tem que ter um marco regulatório de enfrentamento ao crime organizado que não seja picado. A gente está vendo agora o Congresso, né? Saíram várias pesquisas. Olha, a principal preocupação do brasileiro é o crime. Então aí saíram passando vários projetos de lei necessários, bons, mas que não fazem parte de um todo coerente. O todo coerente significa fazer uma separação do ponto de vista jurídico dos membros das facções criminosas de um criminoso comum. Significa você ter um aumento de penas, você ter um novo projeto de construção de presídios, um novo modelo de administração prisional, que no Brasil é um caos total e completo. Significa entender como nós vamos reocupar as áreas que são tomadas hoje pelo crime organizado. Significa entender qual o papel da Polícia Federal e do governo federal na articulação das forças policiais e regionais. Significa, portanto, ter um plano holístico para a gente enfrentar o crime organizado, não através de operações pontuais que têm um caráter marqueteiro, mas sim de uma solução definitiva, para o crime organizado, e dois, para reduzir, na prática, o número de homicídios, assaltos e roubo no Brasil, que é o que aflige o brasileiro. Então, você tem marcos regulatórios que aumentam a pena e que diminuem benefícios ligados a legislações penais, como a progressão de pena e as saidinhas, que vão diminuir os crimes comuns. De outro lado, a destruição das operações via COAF, via Polícia Federal, as operações financeiras de lavagem de dinheiro ligadas ao tráfico, como aconteceu agora com o MC Rian, com a turma do Poço do Rodo. Rolou uma operação hoje nessa linha. E do outro lado, a reocupação territorial de cidades inteiras, que hoje foram tomadas por facções como o Comando Vermelho. Vê agora, tava lá, no Maranhão tem o bonde dos 40. Então, você tem remédios que vão precisar ser aplicados meio que ao mesmo tempo, e aí você vai poder fazer operações que não serão pontuais, será uma operação que redunda numa tomada definitiva desse território pelo Estado brasileiro, devolvendo dignidade para as pessoas que moram ali.
Para não perder nenhuma novidade e nos ajudar a crescer, se inscreva no canal e compartilhe essa notícia. Assim, mais pessoas ficam por dentro. Obrigada!